Sermão do Monte, capítulo 31, parte 4. Vivendo a vida reta. Ao nos levantarmos pela manhã, imediatamente nos deveríamos recordar e relembrar de que estamos na presença de Deus. Não nos prejudica dizermos a nós mesmos, antes de passarmos a qualquer ação: durante todo o decurso deste dia, tudo quanto eu fizer e disser, e também tentar fazer, pensar e imaginar, será feito sob os olhos de Deus. Ele estará comigo, pois vê todas as coisas. Ele sabe de tudo. Nada existe que eu possa fazer ou tentar fazer que Deus não tenha plena consciência. Tu és Deus que vê. Se fosse aplicado esse princípio, poderia revolucionar as nossas vidas. Se ao menos sempre agíssemos assim. Em certo sentido, os muitos livros que têm sido escritos acerca da vida devocional concentram sua atenção sobre essa particularidade. Você talvez conheça o famoso livrinho do irmão Lawrence, intitulado The Practice of the Presence of God, a prática da presença de Deus. Não estou recomendando o livreto, mas estou dando apoio ao princípio contido em suas páginas. Se quisermos viver plenamente nesta vida, teremos de aprender que precisamos disciplinar a nós mesmos, que precisamos instruir a nós mesmos. E isso envolve algo fundamental. Uma das mais sérias questões da vida, a saber, o fato que todos estamos vivendo na presença de Deus. Deus vê tudo e sabe de tudo, e sob nenhuma hipótese poderemos escapar de sua atenção. Os escritores dos Salmos sabiam disso muito bem, tendo havido instâncias onde homens clamaram, impulsionados pelo desespero: para onde fugirei de tua face? Salmos 139, versículo 7. Não posso ausentar-me de ti. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali não poderei escapar de ti. Se ao menos nos lembrássemos dessa realidade, então a hipocrisia desapareceria, a autoadulação e tudo aquilo que somos culpados ao sentirmos que somos superiores aos nossos semelhantes. Imediatamente desapareceriam. É um princípio fundamental que não podemos escapar de Deus. Nessa questão da escolha final entre nós mesmos e Deus, sempre nos deveríamos lembrar que o Senhor sabe tudo a nosso respeito. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Ele conhece os meus pensamentos e as intenções do meu coração. E Ele é capaz de separar juntas e medulas, alma e espírito. Nada existe de oculto diante de seus olhos. Precisamos começar com esse postulado. Se todos puséssemos esse princípio em prática, então haveria uma mudança revolucionária. Estou plenamente certo de que prontamente teria início um reavivamento religioso. Que imensa diferença isso faria na vida da igreja, bem como na vida de cada indivíduo. Ponderemos acerca de toda a pretensão e fraude, bem como acerca de tudo quanto há de indigno em nós. Se ao menos percebêssemos que Deus está olhando para tudo, que Ele tem consciência de tudo, que Ele está
registrando tudo. Esse é o ensino das Escrituras. E esse é o verdadeiro método de se pregar a santidade, e não oferecendo às pessoas alguma experiência maravilhosa, capaz de solucionar todos os problemas. Não! Mas precisamos entender que sempre estamos na presença de Deus. O homem que começa percebendo de fato essa realidade não demora a ser visto abrigando-se à sombra de Cristo e sua cruz, rogando que o Espírito Santo venha enchê-lo. O princípio subsidiário seguinte diz respeito aos galardões. Essa questão inteira dos galardões parece perturbar muitas pessoas. Não obstante, nosso Senhor continuamente fazia declarações como aquelas dos versículos 1 e 4. Neste ponto, ele indica que é perfeitamente justo buscarmos os galardões que Deus tem para nos dar. Disse Jesus: "Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Se fizeres o que é reto, então teu Pai que vem em secreto te recompensará." Nos primórdios desse século, foi popular um certo ensino, embora atualmente quase não se ouça mais falar dele, que dizia que o crente deve viver a vida cristã por seus próprios méritos e não à cata de qualquer galardão. Diziam os tais que seria excelente se o crente se sentisse animado, não por algum motivo como o desejo de ir para o céu ou o temor de ir para o inferno. Antes, deveríamos mostrar-nos desinteressados e altruístas. Tal conceito com frequência era apresentado na forma de uma narrativa, de uma ilustração simples. Um pobre homem caminhava ao longo de uma estrada do Oriente em certo dia. Numa das mãos levava um balde com água e na outra um recipiente com brasas acesas. E eis que alguém perguntou do tal homem o que ele pretendia fazer com aqueles dois objetos. Então ele replicou que queria incendiar o céu com o recipiente com as brasas e afogar o inferno com o balde de água, pois não estava interessado nem no céu e nem no inferno. Entretanto, não concorda com isso o ensino neotestamentário. O Novo Testamento deseja fazer-nos compreender que é excelente coisa queremos ver a Deus. Ele é o bem supremo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Esse é um desejo correto e legítimo. Essa é uma santa ambição. Acerca do propósito do Senhor Jesus, foi-nos dito, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Hebreus capítulo 12, versículo 2. E lemos a respeito de Moisés, que ele fez o que fez, porque fixara a sua atenção sobre o galardão. Hebreus capítulo 11, versículo 26. Moisés via muito além, porque viviam como viveram aquelas pessoas a respeito de quem lemos em Hebreus 11? A resposta é a seguinte: eles viram certas realidades à distância e buscavam a capacidade que tem fundamentos. Hebreus capítulo 11, versículo 10. Tendo fixado os olhos neste objetivo final. O interesse que o crente tem pelos galardões celestiais é um interesse legítimo, sendo até mesmo encorajado nas páginas do Novo Testamento. O Novo Testamento ensina-nos que haverá um julgamento dos galardões. Haverá crentes que serão castigados com poucos açoites e haverá crentes que serão castigados com muitos açoites.
As realizações de cada crente individual serão aquilatadas no tocante à sua qualidade, com o fito de se verificar se podem ser equiparadas à palha, à madeira, às pedras preciosas, à prata ou ao ouro.